Boa tarde. O DENIT inicia o programa de palestras online O Enfoque BIM, que abordará os mais diversos assuntos do BIM. É um evento mensal, que trará um pouco mais de conhecimento da aplicação BIM em infraestrutura e das evoluções da implementação da metodologia na autarquia. A intenção é observar os desafios e soluções, levando um ponto de vista realista de como o nosso corpo técnico tem lidado com todas as dificuldades que são inerentes ao processo de implantação de uma nova metodologia. Hoje nosso palestrante convidado é Anderson Santos de Oliveira, gerente BIM da Sistra Brasil, que irá compartilhar conosco o seu conhecimento a respeito do tema Engenharia Digital para Grandes Projetos de Infraestrutura. Passo, portanto, a palavra ao profissional e desejo a todos uma boa palestra. Olá pessoal, tudo bom com vocês? É um prazer imenso estar aqui hoje apresentando um pouco sobre o que nós vemos desenvolvendo ao longo dos anos, mais especificamente na parte de engenharia digital para projetos de infraestrutura, projetos em BIM. Gostaria de agradecer a presença de todos. Então, quem estiver online, vai descendo o joinha, vai mandando uma mensagem no chat, vamos interagindo. Gostaria de agradecer também ao DENIT pela oportunidade de estar apresentando aqui para vocês. Então, fiquei muito feliz e honrado com o convite feito. E vamos ao que interessa. Então, hoje nós vamos falar sobre engenharia digital para grandes projetos de infraestrutura. Meu nome é Anderson Santos, um prazer, né, para quem não me conhece. Eu sou BIM Manager na Sistra Brasil, tenho MBA em Gestão de Projetos, sou engenheiro agrimensor, professor e coordenador da pós-graduação aqui da EBPOS. Também sou professor convidado na pós-graduação do IPOG e Zigurati. Tenho 22 anos de experiência na parte de infraestrutura, de empreendimentos, desde a parte de execução de obra e a fase de engenharia. Eu tenho alguns certificados. Eu tenho um certificado profissional do Civil 3D, pelo Autodesk. Eu também sou instrutor certificado do Autodesk. Eu faço parte do Expert Elite e tenho o certificado da ISO 19650 ofertado pela OperaCAD. Aqui estão minhas redes sociais, então tem um QR Code no meu LinkedIn, Instagram, meu e-mail. Fique à vontade para entrar em contato, para a gente poder trocar uma ideia, falar um pouco mais sobre BIM, engenharia digital, tirar alguma dúvida, fazer um network. Então, o intuito é esse. Então, vamos aqui avançando. Vou falar um pouco sobre a Sistra. A Sistra, ela é uma multinacional, tem sede em Paris, na França, e tem escritórios espalhados ao redor do mundo, e inclusive aqui no Brasil, onde a gente atua. Falando especificamente agora aqui no Brasil, a Sistra hoje ela conta com mais de 650 colaboradores. Ela iniciou aqui no Brasil pela fusão aquisição das empresas aqui no Brasil, depois teve a fusão e hoje é apenas Sistra no Brasil desde 2017. A gente já tem mais de 2.000 projetos concluídos, tem ao todo 40 anos de atividades aqui no Brasil. Com relação à nossa rede aqui no Brasil, então nós temos hoje 7 escritórios ao todo, sendo 3 escritórios permanentes, em São Paulo, que é a sede, Belo Horizonte, onde eu estou locado, e também em Belém. E também temos escritórios específicos para atender um projeto, principalmente questão de obra ou um projeto específico, como é o caso de Cuiabá, Bauru, Anhembi, Salvador. Então, nós temos aí espalhado basicamente em todas as regiões do país. E nossa atuação, a gente hoje atua em vários projetos e vários tipos de projetos, então mais especificamente ligado à parte de infraestrutura de transporte. Nós atuamos ao longo de todo o ciclo de vida do empreendimento, desde a concepção, o estudo de viabilidade, análise de mercado, etc. E na parte de engenharia e também fiscalização de obras. Nós temos vários projetos realizados aqui, especificamente na América Latina, no México, de diferentes segmentos específicos para a parte de infraestrutura. Então, seja ele projetos rodoviários, ferroviários, metroferroviário, VLT. Então, nós temos aí esse know-how e isso faz parte do DNA da empresa. E aí agora vamos falar um pouco no tema que é específico da nossa apresentação.
Eu gosto de mostrar essa imagem, eu acho ela bem interessante. Quem já foi meu aluno, com certeza já viu ela em algum momento, mas eu gosto de citar porque muitas das vezes, e aí até pela demanda e necessidade do mercado, o boom do BIM no Brasil hoje, atualmente, graças ao decreto, à iniciativa do governo, iniciativas como até o próprio DENIT, fomentando a discussão e comentando aí sobre BIM, o pessoal, a gente muitas das vezes foca apenas do BIM e acha que o BIM é o início, meio e fim. E só existe o BIM que vai ser solução de todos os nossos problemas. Na verdade, eu gosto desse lado justamente por isso, ele fala que o BIM é a base da transformação digital. Ele é só a ponta do iceberg, tá? Então nós podemos ter atrelado ao BIM e ele como base e alicerce para várias outras metodologias e outros tipos de ações que nós podemos fazer na digitalização da engenharia, especificamente aqui falando da infraestrutura. Então, o BIM a gente pode aplicar ao longo do ciclo de vida do empreendimento, mas a gente tem outras tecnologias e outros processos e metodologias que podem ser associadas ao BIM, como é o caso do Digital Twin, que é o caso do próprio captura da realidade, outras metodologias como o Lean Construction, WP, pode ser aplicado para outras finalidades, como o próprio Smart Cities. Então, você vê que o BIM é a base da transformação digital e ele fomenta a transformação digital em si. Então, é muito interessante porque quando a gente começa a desenvolver os projetos em BIM, a gente vai já modelando, vendo os recursos, vendo as possibilidades que esse modelo pode nos ofertar, e aí nós aplicando gradativamente outras tecnologias e outros tipos de metodologia, usando o BIM como ponto focal. Isso é um ponto muito importante com relação a isso. Então, o BIM, a gente inicia no BIM, e a partir do BIM a gente pode associar e deve com outros tipos de metodologias e ou tecnologias, tá? Então, onde a engenharia digital entra nisso? Quando o termo engenharia digital, ele busca abranger não só o BIM, mas tudo que envolve a digitalização da engenharia, né? Seja ele o BIM, o Lean Construction, o WP, ou até mesmo a parte do realidade virtual, realidade aumentada, GIS e por aí vai. Tudo que envolve a digitalização da engenharia, a engenharia digital engloba, né? Então, no que diz respeito a projetos de infraestrutura, é uma abordagem inovadora que utiliza tecnologias digitais avançadas para otimizar o planejamento, projeto e execução dos projetos, né, de infraestrutura. Então, sempre a gente pode estar usando ali a modelagem BIM como ponto focal, como alicerce, né, para poder desenvolver e aplicar novas tecnologias. Então, essa engenharia digital, né, a gente tem aí profissionais de diferentes áreas de atuação e envolvido aí nos cenários de forma a simular aí toda a caracterização e a implementação daquele empreendimento no mundo real. Então, a gente traz isso para o mundo digital, utilizando de vários recursos, vários meios, tá? Para que a gente possa ter toda o nosso projeto, nosso empreendimento sendo aplicado com soluções inovadoras e sustentáveis. Isso é muito importante, tá? E o que envolve basicamente a engenharia digital para os nossos projetos de infraestrutura. Como eu já falei, basicamente a gente aplica as tecnologias avançadas que a gente possui, com técnicas de modelagem BIM, análise de dados, simulação virtual, né? Então a gente associa o 4D, 5D, AWP, etc., para que a gente possa ter aí toda a gama dos benefícios que a engenharia digital pode nos oferecer. Então, ele permite criar modelos detalhados do nosso projeto para representar ali
as condições ali ideais do nosso projeto. Com isso, a gente tem algumas vantagens quando a gente adota aí a engenharia digital. Então, a gente tem uma maior eficiência no projeto e construção. E essa maior eficiência, ela não é só no quesito de ser mais rápido, ser mais produtivo, ser mais dinâmico, né? Então envolve tudo isso, inclusive todos os outros elementos que estão interligados, como, né, você está trabalhando de forma colaborativa, todo o seu projeto está conectado com todas as partes envolvidas e você tem um ganho efetivo na eficiência e desenvolvimento do seu projeto. Então você garante que aquilo que você está desenvolvendo realmente vai refletir a realidade. Assim, a gente tem uma redução de custo, né? E esse custo, é interessante a gente falar que não quer dizer que é um custo imediato, eu já estou ali, vou começar a implementar hoje BIM, né, todas essas outras tecnologias que tem no mercado, e já vou ter uma redução ali expressiva, né? Isso vai ser gradativo à medida que o seu nível de maturidade aumenta. Então, na medida que você tem incorporando os processos, refinando, né, a metodologia, a forma de trabalhar, capacitando a equipe, você vai ter aí, sim, um nível de maturidade maior, uma redução de custo e, com certeza, uma eficiência muito maior. Dessa forma, você garante que o seu projeto também seja mais sustentável, tá? Então, quando a gente fala da digitalização da engenharia, então a gente está reduzindo a emissão, né, de CO2 e também tudo que envolve, né, os quesitos de desperdício de material. Então, a gente consegue ter nossos projetos de forma mais sustentável. E também a gente melhora a colaboração e comunicação com todas as partes interessadas, né? Todos os nossos stakeholders. Então, através da tecnologia que nós vamos utilizar, de todo o processo, aí você utiliza, né, toda a parte de integração e colaboração em nuvem, utilizando um CDE, né? Então, você consegue transportar e transbordar essa colaboração por todas os stakeholders, todas as partes interessadas e ao longo do ciclo de vida do teu empreendimento. Então, esse é um ponto muito importante para a gente ficar, né, atento e um dos benefícios que a gente tem aí com a aplicação da engenharia digital. E quais ferramentas que eu vou usar para isso? O que é a engenharia digital e como eu posso realmente estar usando isso? É só BIM? É só AWP? É só internet das coisas? A parte do, né, realidade virtual, aumentada, mista? Tudo isso junto e muito mais, tá? Então aqui a gente fala um pouco mais sobre isso e então a gente precisa entender que, queira ou não, como a gente está digitalizando e trazendo para o ambiente virtual, a gente não necessariamente precisa ter e utilizar tecnologias. E aí a gente envolve inclusive softwares especializados. Eu preciso de softwares especializados para fazer a parte do modelagem BIM, a parte da análise dos dados, parte de simulação. Então aí entra, né, o Civil 3D, entra o Revit, Navisworks, entra Power BI, né, entra todas na gama de soluções, né, de ferramentas que nós vamos utilizar para processar, analisar, modelar e fazer uso de todos esses dados, essas informações aí no nosso projeto, tá? Captura da realidade. A gente utiliza drone, laser scan, sensoramento remoto, topografia, né, entre outros elementos, para a gente trazer todos esses dados para o dado real, para o ambiente virtual, para que a gente possa ter aí toda essa concentração e a reprodução do mundo real dentro do mundo virtual. Então, por isso que é a captura da realidade, onde eu trago a realidade para o meu ambiente virtual. O outro ponto é o mais conhecido, né, o famoso e bastante difundido BIM, tá? Então, a gente aplica todos esses recursos e utiliza da modelagem e do BIM para ter uso para as outras diversas finalidades que a gente for fazer dentro do nosso projeto, de acordo com a necessidade do cliente
e expectativa, né, gerada, né, na aplicação da engenharia digital. E quando a gente fala dessa aplicação, então, tem diversas áreas de aplicação. Como a gente já falou, toda essa parte da modelagem, né, da condição existente, modelagem de pontes, viadutos, mapeamento e monitoramento de áreas. Então, hoje tem muito sendo utilizado na parte de monitoramento, análise, né? Então, a engenharia digital também colabora com isso. Modelagem da informação da produção, o famoso BIM, também está aqui. O GIS, né? Então, Sistema de Informações Geográficas, também está aqui. Então, a gente somando e juntando todas essas informações para que a gente possa ter ali esses dados consistentes e aplicando uma vasta gama de aplicações e soluções para que a gente possa ter os melhores resultados possíveis dentro do nosso empreendimento. E como a gente pode aí otimizar o nosso processo de construção e elaboração do nosso projeto, né? A engenharia digital, né, a gente pode e deve estar associando a diversas práticas. Então, desde a parte da elaboração do projeto, como também na construção, e pensando na sustentabilidade e no impacto que aquele projeto vai causar ao meio ambiente. Então, é muito importante a gente entender isso e ver como as soluções que nós podemos estar aplicando para ter esses resultados e alcançar esses objetivos de ter uma otimização do projeto, ter uma melhor eficiência construtiva e também ser mais sustentável. Hoje está muito em evidência essa parte da sustentabilidade. Inclusive, mais para frente, eu vou mostrar uma solução que nós temos para a análise e monitoramento da pegada de carbono dentro do nosso empreendimento. Então, é muito importante, é bem interessante aí que a engenharia digital proporciona, ao longo do ciclo de vida do empreendimento, toda essa melhoria e efetividade nesse processo. E quais são os desafios que nós temos aí, principalmente falando de projetos de infraestrutura, né? Porque a gente fala, aparentemente é fácil, é só chegar ali e aplicar, né, em modelagem e tudo mais. Na verdade, não, né? A gente tem toda essa possibilidade da gente estar implementando, adotando essa tecnologia. Você vai ter uma curva de aprendizagem, né? Então, a gente não é simplesmente lá modelagem, só fiz uma modelagem, PIN, ok, acabou, é isso mesmo. Quando a gente fala da engenharia digital, vai muito mais além. Envolve outros recursos aplicados em outro momento do empreendimento, né? Então, a gente tem algumas limitações e alguns desafios que a gente encontra nesse sentido. Um deles é interoperabilidade entre os sistemas. Essa palavra é difícil, né? Quem falar 5 vezes rápido sem errar ganha um prêmio, hein? Então, vamos lá. A interoperabilidade de sistemas. A gente sabe que da parte de infraestrutura está sendo lançado agora o IFC, né? Então, foi lançado recentemente o IFC 4.3, que contém alguns elementos e um mapeamento inicial ali dos elementos de infraestrutura. É algo que ainda está em evolução. Então, a gente sabe que, quando a gente fala de interoperabilidade, entre os diversos softwares, sistemas e etc., a gente tem uma limitação aí com relação a isso, tá? Outro ponto, custos e investimentos iniciais. Quando a gente fala de tecnologia, a gente sabe que existe um custo atrelado a isso, seja de software, hardware, treinamento da equipe. Então, isso tem que ser mapeado e ponderado no momento da implementação e da utilização desses recursos no que diz respeito à engenharia digital. Então, você vai ter um custo dessa implementação. E muitas das vezes não é tão barato quanto nós esperamos, né? Devido a diversos fatores. Então, é importante você ter isso em mente e mapear corretamente qual a melhor solução que vai ser te atender e qual vai caber no seu bolso. Isso é de fundamental importância. Outro ponto, segurança cibernética, né? Então, a gente tem que ter toda uma garantia que nossos dados vão estar digitalizados, muitas das vezes na nuvem, e a gente tem que garantir que esses dados realmente não sejam disponibilizados abertamente para qualquer um.
Outro ponto também é a adoção e resistência à mudança. Isso é natural do ser humano. Quando a gente sai da zona de conforto, a gente tem uma certa resistência à mudança, tá? Por quê? É algo novo, desafiador, então você já está na sua zona de conforto. Então é natural que quando a gente faça, né, uma nova implementação de um novo recurso, a gente tenha aí uma certa resistência. E quando eu estou falando, isso é bem natural, né, do ser humano. E quando eu falo nesse sentido, não se restringe apenas à metodologia BIM, como eu falei, né? O BIM é só a ponta do iceberg. O BIM é a base da transformação digital. Então, muitas das vezes, você começa a ter, né, a engenharia digital na tua empresa, começa com o BIM. E aí depois você vai evoluindo. Implementa o GIS, implementa outra tecnologia, o Digital Twin, realidade virtual, aumentada, etc. Porque a partir do momento que você implementa o BIM, você vai ter já essa visão da transformação digital. Então, isso é um ponto importante que a gente precisa entender e ficar claro para todo mundo, que é natural, que é desafiador, faz parte do ser humano e cabe, quando a gente estiver implementando, mapear isso e ver qual a melhor solução que a gente vai adotar para garantir uma implementação assertiva e que não haja frustrações futuras. E entra essa parte da mudança, né, na parte de sair da zona de conforto, a questão do profissional. Qual profissional e como ele deve ser, o que ele deve possuir de característica, né, para fazer parte e trabalhar com essa parte da engenharia digital. Isso é até um ponto importante, eu, né, comentar até agora aqui com você, eu geralmente falo isso muito nas minhas aulas, né, é importante a gente ter esse entendimento, se capacitar, buscar conhecimento sobre as novas tecnologias, porque o mercado está realmente aquecido, né? Então, aproveitar essa oportunidade, né, para a gente poder realmente crescer junto e ter aí, né, uma posição de destaque dentro do nosso meio. Então, qual o perfil do profissional? O que a gente precisa ter para trabalhar com esse tipo de soluções? Então, adaptação a essas novas mudanças. Então, o profissional realmente ele tem que estar familiarizado e adepto a aprender coisas novas, a sair ali um pouco da caixinha, né? Então, isso é muito importante para que a gente possa ter aí né, toda essa dinâmica e esse processo, né? Uma outra questão é colaboração multidisciplinar. Então, a gente precisa que os colaboradores ele tenham aí uma interação entre todas as disciplinas. Então, ele vai trabalhar de forma colaborativa, integrando, né, todos os membros das equipes. Então, é importante ter essa visão e esse entendimento aí do todo. Gestão de dados e segurança da informação. Outro ponto também, a gente não, né, tem que ter esse entendimento que a gente trabalha com volume de dados e é muito fácil hoje, né, disponibilizar e ter algum acesso na internet. Então, a gente garantir que esses dados que nós vamos trabalhar estejam seguros. Então, é muito importante a gente ter essas características dos profissionais que forem trabalhar com a engenharia digital, né, nessa era digital. Então, é muito importante aí. E aí uma dica que a gente dá para vocês poderem entender e saber um pouco mais sobre esse ponto. E aí entra agora, pessoal, né, nessa parte do que a gente tem aí de tendências para engenharia digital, projetos de infraestrutura. Então, muito disso já é realidade. Então, o BIM está ali como a base da pirâmide, né? E aí você tem, por exemplo, a própria realidade aumentada, a realidade virtual, a realidade mista. Isso também já é uma realidade que já tem sido aplicado em vários projetos de infraestrutura. A parte também da inteligência artificial hoje está, né, um boom também sobre inteligência artificial. No ano passado eu tive, no final do ano, no Autodesk University, lá em Las Vegas, e o Autodesk lançou ali a inteligência artificial dela. Então é bem
você vê que o mercado está se movimentando com relação a isso, tá? Inclusive, nós estamos atentos, né, na empresa que a gente trabalha com relação a isso. A gente vai ter alguns exemplos aí para vocês, né, mais para frente. E também a parte de automação e robótica. Então, toda a parte de automação de sistemas, a parte das tarefas mais complexas ser executada de forma automatizadas. Então, isso é algo que é uma tendência e a gente tem que ficar atento a isso, porque o mercado já está sendo, né, já está solicitando, já está usando, e a tendência é que isso venha também, somente esses dois últimos, né, de forma mais efetiva para a parte de infraestrutura, tá? Então, um ponto aí para a gente ficar atento e ver o que tem aí surgindo no mercado. Então, já que a gente falou dessa parte, né, realmente que a gente falou aí da tendência e o que pode estar sendo aplicado e que já vem sendo aplicado, eu já entro aqui agora falando do que a gente vem desenvolvendo e aplicando na Systra, tá? Então, a gente tem uma equipe de inovação e eles estão atentos aí nas principais tecnologias emergentes no mercado. Então, a gente pode ver que o desenvolvimento interno é uma solução para ver a questão dos dados de origem e destino e associado aos dados GIS, né? Do lado esquerdo ali você consegue ver todas essas informações através de dashboards personalizados e tudo mais. Do lado direito tem uma contagem de veículos usando inteligência artificial. Então, ele vai automaticamente identificar o veículo, saber, né, o tipo de veículo, fazer essa contagem. Também está sendo desenvolvido outras soluções, como, por exemplo, mapeamento do pavimento, através de inteligência artificial também, etc. Tá? Então, é algo que a gente já vem aplicando nos projetos, né? Outra coisa também que a gente tem internamente é um desenvolvimento, né? Então, desenvolvimento a gente procura que precisa ser automatizado. Então, a gente sempre procura aí automatizar de forma que atenda nossas necessidades de projeto. Nesse caso aqui, a gente tem desenvolvido, a gente tem uma equipe para desenvolvimento também de plugins, utilizando aí as soluções aí do Civil 3D. E aí a gente pode estar vendo aqui, por exemplo, esse exemplo específico que a gente está vendo. A gente criou isso aqui para copiar, dar um match property set, né? Então, é como se fosse o MA, né? O copiar a propriedade, né? de um objeto lá do CAD. A gente está usando para o property set. Muitas das vezes eu tenho um objeto, eu tenho um property set e ele é igual né, com o próximo dele ali. Eu posso simplesmente dar um match property set. Então, todo property set que estava no elemento anterior vai para o elemento atual. Então, não preciso nem ter inserido o property set, né, mapeado e atribuído, etc. Pode estar sem nenhuma informação de property set. Eu faço comando e ele já vai pega que tem aquela conjunto de property set e já insere no outro, né? Sem eu ter que importar nada ou trazer uma planilha Excel ou coisa do tipo, tá? Então é bem legal, bem interessante. Esse é um dos, né? Então a gente tem várias partes que a gente está desenvolvendo, realmente aí mais focado para a parte da informação, para a parte do modelo, tá? Então atendendo aí a necessidade de diversas disciplinas. Então esse aqui é um dos exemplos, né? Então bem interessante aí. Um outro é uma necessidade que a gente tem e é algo que a gente realmente, quem trabalha com civil e com BIM sabe que demora bastante, né? Até eu não sei porque o Autodesk, né, não implementou isso ainda, pelo menos não vi ainda no 2024 se foi implementado, mas aqui é você extrair múltiplos corredores sólidos, né? Então eu tenho lá um arquivo com vários corredores, eu seleciono e eu consigo exportar ele, né,
essa ferramenta eu consigo exportar todos os sólidos do corredor de uma vez só, e ali já atribuindo propriedade, atribuindo property set, atribuindo toda a parte da configuração dos estilos, além do que também ele já vem configurado corretamente as unidades de medida. Quem trabalha com sólidos aí do Civil 3D da versão 2023 para frente, sabe que ele dá um bugzinho ali com o volume, né? Então, essa solução já trabalha nesse sentido. Avançar um pouco aqui, a gente tem outra solução. Isso aqui foi desenvolvido pela Sistra França, né? Então, ele chama BIM On-Click, tem diversas ferramentas também, roda dentro do Revit, dentro do Civil, e aqui é para automatizar a modelagem de viadutos. Quem trabalha com Revit sabe o quão chato e burocrático é você modelar viadutos, principalmente quando tem curva, tem aí alguma elevação, coisa do tipo. E aí esse programa eu consigo, basicamente com um clique mesmo, eu importo ali um 3D Poly do Civil, né, com a informação do eixo e cota, e eu mando rodar ali o programa e ele já vai modelando para mim, aqui o viaduto. Então é bem interessante, você ganha a agilidade muito grande. Lógico que esse viaduto, inclusive, é patenteado pela Sistra, então ele tem uma padronização que a gente já tem imputado aí dentro do software, né, dentro do plugin, e aí a gente consegue ter essa facilidade e celeridade no desenvolvimento do modelo. Tá? Então é bem interessante, bem legal, aí dá para a gente se divertir um pouco e poupar algumas horas aí do nosso trabalho, né? Então essa parte é legal, bem interessante, e que a gente pode estar vendo aí e aplicado dentro dos nossos projetos, tá? Um outro ponto também que tem desenvolvimento da Sistra é uma solução para gerenciar a pegada de carbono do nosso projeto, né, nosso empreendimento. Ele chama Carbon Tracker. Então eu consigo, através do meu modelo BIM, carregar dentro desse sistema, e ele faz uma análise dos materiais, a gente coloca ali o tempo de vida a vida útil do empreendimento, os materiais, matriz energética, transporte, uma série de fatores, e ele consegue calcular tudo isso para nós e dar o valor ali de emissão de CO2. E aí você pode mudar o tipo de material, pode carregar um projeto atualizado, e ele vai verificar se teve redução e quanto foi essa redução ali, seria de CO2 emitido ali na atmosfera. Então, a partir do seu modelo BIM, você carrega dentro desse sistema, né? Então você está aí vendo aí toda essa parte de sustentabilidade, propondo soluções mais sustentáveis para o projeto. Aí você ajusta o modelo com essas informações e você traz ali para essa análise, e depois é possível comparar e verificar, né, a redução aí de emissão de CO2 aí na atmosfera. Então, é uma solução bem legal que envolve aí o modelo BIM focado aí na parte de sustentabilidade, tá? Aquilo que eu falei, o BIM é a base, né, da transformação digital. A partir do BIM, a gente consegue aplicar diversas outras possibilidades nos nossos projetos. E falando dele, né, então, alguns projetos que a gente desenvolveu em BIM, então, alguns aqui especificamente de rodovia, né? Então, a gente tem um projeto, inclusive, funcional, que depois teve o executivo, né, e tudo mais. Esse aqui é um outro projeto de uma ferrovia. Esse projeto é um case bem interessante, que é uma ferrovia, né, aproximadamente 80 km, tem 21 de uma rodovia paralela, e tem vários elementos que nós modelamos. Então, ali a gente tem algumas informações interessantes, né, que a gente consegue ter ali e verificar com relação a isso. E é interessante o seguinte, a gente tem diversas informações, diversos elementos modelados, todos eles com informação, e o ponto focal do BIM e da engenharia digital é a gente poder trabalhar e processar essas informações. Porém, o que acontece? Aí até um ponto que eu gosto de abordar,
também eu falo muito isso nas minhas aulas, é a questão da que é necessário mesmo de informação no meu modelo, né? Como definir, então, qual o nível de informação necessário? Então, o que realmente é necessário para me apresentar no meu modelo? E eu trago essa provocação aqui para a gente, né, começar a discutir, e depois eu quero ler de vocês um comentário, né, o que é que vocês acham sobre esse tema. Por quê? Porque a gente vê hoje né, muitas das vezes o pessoal solicitando uma modelagem extremamente detalhada para uma fase que muitas das vezes não precisa daquele detalhamento, né? Aqui, por exemplo, eu trago um case que foi apresentado num evento lá em Nyon, na França, no início do ano. Inclusive eu participei desse evento, achei bem interessante essa apresentação, né? E aquele foi um túnel, né? Então os anéis ali que foi modelado, um com um detalhe mais alto, outro mais baixo, e aí você consegue observar, né, o tamanho do arquivo. Então ele modelou 200 anéis ali com um LOD mais baixo e também 200 anéis com um LOD mais alto, e a gente tem ali mais que 3 vezes o tamanho do arquivo. E a gente começa a se perguntar, é necessário isso? Quando a gente fala de projetos de infraestrutura, a gente está falando de grandes projetos, né? Então a gente tem projetos aí 80, 120, 160 quilômetros, né, de infraestrutura. Então a gente tem que ter, às vezes, esse senso, né? Pô, será que realmente é necessário modelar e entrar no nível de detalhe, talvez tão alto, e muitas das vezes numa fase que a gente não necessita, né? Então isso é um ponto aí que a gente tem que se questionar. E como é que a gente faz isso e chega no senso comum? Através do BEP, e no BEP você vai definir com o cliente quais as informações necessárias para aquele projeto naquele momento, tá? Então esse aí é um ponto, um exemplo aqui para vocês, né? E aí a partir disso você começa a modelar e você vai ter as informações necessárias, os elementos que realmente são necessários para o modelo. O outro ponto também é a gente definir bem os processos, né? Então a gente tem que definir esse processo, como vai estar integrado com todas as disciplinas, como a gente vai comunicar, como vai ser essa colaboração. Então esse processo é muito importante, tem que estar bem mapeado e bem alinhado com todas as disciplinas, né? Para a gente poder realmente, de fato, ter essa colaboração e os benefícios que a metodologia nos proporciona. A gente precisa definir muitos fluxos de trabalho. Então aqui a gente tem um exemplo de extração de quantidades direto lá do Navis. Então o cliente fornece uma planilha de quantidades padrão, a gente cria o template do Navis, gera o arquivo XML, importa dentro do Navis, né? Então o template ali eu uso no Excel, né? Então a gente converte ali de forma que o Navis vai entender. Aí vocês trazem um arquivo XML, importa dentro do Navis e você vai ter todos os elementos ali né, itemizados de acordo com a planilha do cliente. E aí você consegue, através do código que é único para cada elemento e que já está lá dentro do objeto, você consegue fazer essa quantificação de forma mais automatizada. E aí no final você já vai ter, né, uma planilha, né, formatada e com as informações certinhas de acordo com a solicitação do cliente. Aqui a gente mostra também um outro fluxo para análise da informação do modelo. Então tem várias outras soluções, inclusive a gente está testando agora num projeto que a gente está desenvolvendo, que é uma solução da própria CISA também, que chama EDOD, onde a gente consegue fazer essa análise da informação do modelo direto nele. Então eu carrego o modelo, configuro lá as informações que eu preciso, automaticamente o sistema vai me falar se os objetos têm todas as informações necessárias. E aqui eu estou fazendo, nesse caso aqui, desse case desse projeto, através ali de exportar lá os chipsets do Navis, carregar dentro do Power BI já customizado para gerar os relatórios personalizados ali. E aí você faz toda a análise e o acompanhamento do avanço da modelagem e também da consistência do teu modelo. Por fim, o fluxo aqui de planejamento, né, o famoso 4D, igual vocês todo mundo, né, já sabe que está caindo em desuso esse termo, mas eu vou te falar, né, o planejamento de linha. Então eu associo, né, a gente cria ali
cronograma no Project. Você, na linha do cronograma, você tem ali o elemento da informação associada ao objeto que está modelado. Então, dentro do objeto modelado, tem a mesma informação do cronograma. Então, você importa esse cronograma para dentro da linha do tempo do Navis, e aí você cria as regras e aplica essas regras. Automaticamente, ele vai associar o teu modelo a essa linha do teu cronograma e você consegue fazer a simulação 4D. Tá? Então, é interessante, esse projeto também foi utilizado no AWP e você consegue, através do código, né, do CWP, né, CWA, CWP, associar esses objetos e o cronograma para poder gerar ali essa análise rápida de forma dinâmica dentro do teu Navisworks, tá? Então, esse aqui é alguns fluxos que a gente trabalha e tem aprimorado cada vez mais. Então, a tendência é que a gente aprimore mais nossos processos, nossos fluxos, desenvolva mais aplicações e que a gente possa estar contribuindo aí com nossos clientes para entregar os nossos projetos mais sustentáveis, precisos e que realmente atenda a necessidade de cada cliente de forma específica. Então, basicamente, o que eu tinha previsto para falar com vocês hoje era isso, pessoal. Então, agradeço a presença de todos, agradeço a confiança e de estar aqui, né, assistindo nossa apresentação. Agradeço mais uma vez o DENIT pelo convite e qualquer dúvida, né, ele está à disposição. Depois eu vou ler o chat e a gente vai interagir com relação a isso, tá bom? Então, muito obrigado, até mais. Esse foi mais um Enfoque BIM DENIT. Agradecemos a atenção de todos. Ressaltamos que temos nosso e-mail para formalizar dúvidas e trocar conhecimentos, que é o bim@denit.gov.br, e também por meio do nosso portal BIM no DENIT. Basta buscar em nosso site por Diretoria de Planejamento e posteriormente BIM no DENIT. Lá você encontra todas as nossas notícias e conteúdos a respeito de BIM que têm sido difundidos por nossa equipe. Tenham todos uma boa tarde.